Fala galera, começando mais um de Bycast, mais uma edição aqui mais do que especial. Estamos com um cara hoje que foi super difícil trazer, a agenda super lotada. Ele vai poder me confirmar isso para falar que eu não estou mentindo. Mas estamos com um cara hoje mais do que especial. Você que está entrando aqui, já curte, já comenta aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não deixe de deixar aqui embaixo nos comentários o insight que você tiver durante o podcast, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Nosso tema hoje, a gente vai falar muito sobre uma pessoa que saiu da posição de vendas e foi até gestão, como que foi isso, como que foi essa trajetória passando em grandes empresas, passando por várias etapas na carreira. E estamos com um cara que já gerou mais de 14 milhões em vendas, impactou mais de 700 empresas, treinador, mentor, vendedor, palestrante, oficial da Growth Machine e agora está com um desafio incrível, um cara com hábitos incríveis, nós vamos falar sobre isso, que está com desafio na Chaya como gestor. Agora, estamos aqui com o Gustavo Thiago. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado aí pelo convite, cara. É um privilégio estar aqui falando um pouquinho mais sobre minha trajetória, sobre vendas, sobre gestão e agora também sobre a Sharia, né, que é uma empresa que eu assumi aqui esse desafio recentemente. Vamos para cima. Boa, Gustavo. Cara, e já conta pra gente um pouquinho da empresa nova, do desafio novo aí, o que você tá fazendo atualmente na empresa, o que ela se trata hoje? Cara, maravilha. Assim, resumindo, cara, a Sharia era uma empresa voltada para gestão, saúde e bem-estar, com uma coisa inovadora no mercado, né? Hoje, normalmente, quando se fala do tema saúde e bem-estar, você vai falar de Gympass, TotalPass e de várias outras ferramentas no mercado que são muito boas. Na verdade, a gente não veio para competir como nenhuma delas, né? Mas a gente veio para trazer uma nova tendência, que é o estilo de vida, né? A gente vem com um conceito novo de mercado que é o LICE, que é o Lifestyle as a Service, que é trazer o estilo de vida para dentro das empresas, trazendo dados, né, analíticos e estratégicos para o RH para criar plano de ação, seja para diminuir turnover, melhorar engajamento, aumentar a produtividade da galera usando hábitos saudáveis. Então a gente fomenta hábitos saudáveis dentro das empresas com um programa de gamificação e recompensas ali, que pô, é irado, irado. Mas quer saber mais, arrasta para cima aí, bota o link aí da Shara que eu explico melhor. Boa, vai estar aqui na descrição, vamos colocar, Boa. lembra de me mandar esse link que eu Deixa vou comigo, colocar aqui deixa na comigo. descrição. Boa. Mas, cara, que interessante, eu acho que tem muito a ver com você, esse perfil. E antes de entrar na sua trajetória, entrar em bastante coisa, eu escutei um tempo atrás um podcast do Thiago Reis, ali da Growth Machine, e ele falou uma frase e citou o seu nome num podcast que você nem estava. E me chamou muita atenção. Ele falou assim, cara, eu só contrato vendedor crente. E deu o exemplo de você. Eu quero entender isso daí, cara. Como é que funciona esse processo? Boa, boa, boa. O Thiago ele foi muito bem, cara, com relação à galera cristã, né? Ele me contratou e mais algumas outras pessoas que geraram muito resultado, né? Eu acho que, não sei, eu acho que a Bíblia, cara, ela é um guia prático, né, para a gente viver de uma forma muito justa, assim, diante dos homens, né? Não dizendo que o crente ele é melhor do que o cara que não é crente, mas dizendo que a Bíblia ela dá um parâmetro muito legal. De, pô, por exemplo, eu não posso falar que eu fiz 70 ligações, sendo que eu fiz 60. Se eu fiz 70 ligações, eu fiz 70 ligações. Então, o cara que, por exemplo, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo que está na Bíblia, ele fala assim, eu trabalhei, pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos. Então, assim, a própria Bíblia vai dando vários ensinamentos em provérbios também, com relação a dinheiro, com relação a trabalho, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, você vai vendo vários versículos específicos que, né, o cristão ele tem como base da fé dele seguir, né? Então, o cara que de fato é crente, ele usa o business para a glória de Deus, ele consegue executar mais. Eu acho que o Thiago ele teve esse insight, o Thiago também é cristão. Foi legal, mas eu acho que na Growth não tem essa acepção, né? A galera contrata também outras pessoas de outras religiões ali, mas o Thiago deve ter comentado ali meio que zoando, mas de fato faz sentido essa parada aí. Uhum. Tem bastante gente. Eu conheço o Lucão. Lucão, a gente gravou um podcast em Belo Horizonte. Eu gravei com ele há Aí. muito tempo. Acho que tem uns 2 ou 3 anos. O O podcast nem Lucão, que foi é o pro ar. Gaspar? Aham. Ele tava aqui hoje, cara. Ele deu um treinamento aqui pra gente hoje, pra Sharia. O podcast que eu fiz com ele nem foi pro ar de tão polêmico que foi. Aí Ei. não me deixaram postar, mas ficou Uhum. muito bom. Na época tem vários anos, tem uns bons anos isso daí. Pô, Mas maneiro. assim, eu fico pensando, o que isso diretamente para você, Gustavo? E aí,
poxa, não vamos falar que fulano, ciclano, beltrano tem que ir para uma determinada religião, alguma coisa nesse sentido. Mas o que que muda para você? O que que mudou na sua performance diária ali? O que que te ajudou na sua trajetória? Cara, legal, assim, de forma geral, eu sempre fui uma pessoa que, cara, acreditou muito na disciplina, no poder da disciplina. Fui atleta a minha vida toda, eu acho que é importante enfatizar isso. Há mais ou menos 3 anos e meio atrás eu ainda era jogador de futebol, mas na verdade foi com uns 17 anos, tenho 25 hoje, mas foi com 17 anos ali que eu tive um encontro real com Jesus, cara. E esse encontro real com Jesus foi onde eu entendi, cara, agora eu vou viver uma vida que Deus reservou para mim, eu vou me aproximar mais dele e viver aquilo para aquilo que ele me chamou. E como que isso está relacionado a propósito e a produtividade, cara? Quando você tem uma fé convicta e você tem certeza de uma coisa, por exemplo, eu tenho certeza que Deus me chamou para uma obra muito grande. Essa obra, ela me move. Então, como é que eu atrelo isso à minha vida profissional? Eu acredito que na minha vida profissional eu estou cumprindo um propósito de Deus, que é impactar mais pessoas, levar a luz de Cristo para onde eu estiver, onde eu estiver de fato executando alguma coisa. Então, eu atrelo o meu dia a dia, a minha performance, as minhas metas, tudo em cima daquilo que Deus me chamou. Então a minha fé é meu grande motor, né? Vamos dizer assim, Gustavo, qual é o teu segredo, cara? Não existe segredo, eu acho que o livro aberto é Deus, cara, assim, Deus, o propósito que ele me designou, para aquilo que ele me chamou e como que eu vinculo isso à minha vida profissional e executo mais. Aí é lógico, né? Aí é uma parada que eu dou muito em treinamento. Eu falo assim, cara, a pessoa de alta performance ela tem que estar apoiada em um propósito muito claro. A fé, lógico que ela é um parâmetro absurdo. Eu uso a minha fé como meu maior propósito, que é em Deus e cumprir aquilo que Jesus me chamou. Então, assim, sem querer evangelizar, mas já evangelizando, cara, se você não conhece Jesus aí, cara, tá aí um grande passo que você poderia dar para tua vida, não só a nível da tua salvação, mas principalmente, né, de você viver uma vida nova hoje, né, cara, assim, as pessoas pensam que vida eterna é quando eu morro, mas na verdade não, cara, vida eterna é hoje. Se eu conheço Jesus hoje, eu vivo essa vida hoje, e quando eu morrer, eu continuo vivendo essa vida de conhecer a Deus e conhecer aquilo que ele me chamou para ser. Sensacional. Eu acompanhei, vi várias empresas e me pegou muito surpresa, e aí eu quis abrir falando disso, porque eu já acompanhei casos, Gustavo, de empresas que eu estive, aonde eu tinha amigos que iam na igreja comigo e que o gestor olhava o tempo que no final de semana, ou pós-18, pós-19 horas que eles estavam na igreja, e falava assim: pô, cara, você gasta 14, 17 horas do seu mês indo na igreja. Se você gastasse trabalhando, ia fazer isso. O cara, mas não tem cabimento essa comparação. Então, é importante mostrar o lado da moeda das coisas que Pô, funcionam. cara, abrindo um parênteses aqui, tu é cristão também? Sim, Tu é envolvido na obra da igreja e tal, também? bastante. Cara, assim, cara, eu sou, acho que a prova viva que dá pra conciliar. Por exemplo, eu faço parte de 5 ministérios na minha igreja. Eu sou do teatro, eu sou do serviço, da mídia, do som, eu sou professor da EBD, então assim, eu consigo equilibrar os pratos na vida profissional, cara, assim, eu tô botando o meu pé no acelerador há mais ou menos uns 3 anos aqui, de uma forma absurda, um crescimento absurdo, e cara, voltando assim, vamos lá, aí entra um grande ponto, né, a questão da fé. A fé é um motor para mim. Estar envolvido com as coisas de Deus, ela me fortalece e me motiva para que eu honre a Deus ainda mais no trabalho. Agora, quando eu coloco o trabalho como prioridade central na minha vida, cara, a minha qualidade com a minha esposa, pô, vai ficar zoada, a minha qualidade de vida com a minha família. A igreja, né, não é que ela é vamos dizer assim, um motor. Não, ela é um parâmetro. A minha fé que é um motor, mas ela é um parâmetro de boas práticas, de como eu vivo, de como eu honro a Deus, de como eu sirvo a Ele. Pode ser que um dia eu foque 100% no trabalho, e mais no trabalho eu honre a Deus porque Deus me direcionou, mas enquanto Ele não me direciona para isso, né, eu estou hoje equilibrando esses pratos. Então, assim, acho que é muito mais uma questão de percepção da galera. Né? A pessoa até pergunta, cara, Gustavo, como é que você consegue executar tanto? Porra, você trabalha, começa a trabalhar cedo, termina de trabalhar tarde, e mesmo assim é envolvido com as coisas de Deus. Cara, assim, eu estou onde eu tenho que estar, no momento que eu tenho que estar, assim, essa é a minha cabeça, entendeu? Boa, boa. Sensacional. E aí, 15 anos você conheceu Jesus ali e era jogador, mais ou menos isso? Isso, cara, eu comecei para a igreja, eu tinha 16 anos.
Quando eu 15 para 16 anos. Mas eu me converti de fato, porque assim, uma coisa é você ir pra igreja, né? Tem muitas pessoas que vão pra igreja, se dizem crentes, mas não teve um encontro real com Jesus. Eu acho que a minha percepção que eu tenho é essa. Mas eu fui esse cara, fui pra igreja, não tive um encontro real com Cristo, mas eu, cara, comecei a gostar e tal. Isso foi 2015. 2015, 2016, eu tava ainda conhecendo a Deus, mas em 2017 eu tive um encontro real. Foi um pouco antes do meu aniversário de 18 anos, tenho 17 anos. Aí foi onde eu conheci Jesus, assim, de uma forma mais profunda. E falei assim, cara, é isso, vou largar tudo. Eu era um jovem meio doido, assim, no sentido negativo da palavra, né? Hoje eu sou meio doido, mas no sentido positivo. Então eu gosto de falar que a doideira continua. Mas, enfim, eu tive esse encontro com Deus que foi onde teve essa virada de chave aí na minha vida. Pô, sensacional. E aí, onde que começa a etapa das vendas na sua vida? Aonde começa a entrar nesse mundo das vendas? Cara, maravilha. A partir de 2017, cara, eu tive um crescimento profissional absurdo na minha vida futebolística, né? Então, assim, eu joguei no 2017 no Olaria, foi um clube que me revelou, vamos dizer assim, para o mundo, que o Olaria é um clube do Rio de Janeiro aqui. Fui para Espanha. Quando eu fui para Espanha, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei, eu estava para voltar para Espanha ou ir para São Paulo. Acabei que eu não fui nem para Espanha nem para São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Aí eu fui lá para o Internacional de Porto Alegre. Na verdade, fui para São Paulo, depois fui para o Rio Grande do Sul. Fui para Ponte Preta, depois eu fui para o Internacional de Porto Alegre. Fiquei lá um ano. Aí, cara, do final de 2019, eu tava para renovar com o Inter, acabei não renovando, e eu vim pro clube aqui do Rio de Janeiro chamado Boa Vista. Cara, nessa transição que eu tava de assinar contrato, a pandemia veio, cara, bateu na cabeça, fiquei desempregado e eu vi que, cara, não dava para depender apenas do futebol. Todas as portas se fecharam, vi minhas contas ficaram ficando no vermelho, me endividei de uma forma absurda. Aí eu tava morando de favor na casa do meu sogro e da minha sogra, eu casei cedo, casei com 19 anos. E eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na obra como pedreiro, cara, como ajudante pedreiro, no caso, onde eu aprendi muito, assim, cara, a simplicidade da coisa, de fazer. Apesar de, até desde as idades eu trabalhava que nem de várias pessoas que você puder imaginar aí. Mas, enfim, aí eu vi que, caraca, preciso trabalhar de alguma coisa que eu consiga ganhar mais dinheiro. Não dá pra depender do futebol. Até que minha esposa começou a estudar sobre marketing e eu fui na onda. Achei maneiro também, pô, beleza, quando eu voltar a jogar futebol, eu vou investir nisso aqui. Porque o que aconteceu? A pandemia fechou as portas dos clubes, mas eu tava lá treinando todo dia quando a pandemia acabasse. Pensei que ia demorar 3 meses, demorou um ano, né? Mas foi até que eu comecei a trabalhar, né, numa empresa chamada V4 Company. Provavelmente você deve conhecer, é uma empresa bem conhecida de mercado. Meu amigo comprou uma franquia, cara, e eu, porra, me apaixonei por vendas. Cara, que incrível, é isso. Quero fazer isso. É isso, quero aprender a vender. Aí comecei como SDR, comecei executando pra caramba. Aí foi quando foi a virada de chave, cara, porque acontece. Eu fiquei assim, porra, tem como gerar mais resultado. Tem gente que gera mais resultado. Tô conseguindo fazer X agendamentos por mês. Tava conseguindo fazer, sei lá, 2 meses eu fiz 5 agendamentos por mês. Falei, cara, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tava prospectando só por LinkedIn. Falei, pô, posso prospectar por telefone, porque eu sei que o pessoal na matriz faz. Falei, cara, como é que eu prospecto por telefone? Eu não sei, nem o cara sabia. Eu falei assim, vou começar a estudar. Aí Vou foi abrir quando eu um peguei. parênteses, Gustavo. Eu era da Matriz. Tu era da matriz? É. Olha aí, ó. Então, Tu é do Rio Grande do Sul, né? isso. Aí, ó, tá vendo? Então, aí tinha a matriz que prospectava. Aí foi quando a galera me envolveu. Tu conheceu o Danielzinho, então, provavelmente. Conheci. Danielzinho Júnior. Eu tava até falando com ele sexta-feira passada. Que ele me indicou para um parceiro dele lá e eu aproveitei, até peguei o contato da V4 lá pro cada Chária. Mas beleza. Aí eu falei com o Danielzinho, cara, é assim que funciona, assim, assim, assado. A V4 me passou algumas direções. Comecei a ligar para expectar que nem um doido. Consegui alguns resultados. Cara, mas a virada de chave foi quando eu comecei a ver os conteúdos do Thiago Reis. Comecei a ver vários conteúdos do Thiago Reis, vários conteúdos do Thiago Reis. Falei, cara, é isso. Comecei a ter um resultado absurdo, fora da curva. Caraca, eu fiz X agendamentos, 20 e poucos agendamentos, 20 e poucos agendamentos. Aí a franquia que eu tava começou a crescer de uma maneira exponencial, porque ela conseguia trazer 4, 5 novos contratos por mês, além do que a da matriz fazia. Aí foi quando apareceu uma oportunidade de um clube para mim. Aí eu tive que largar a prospecção para ir para um clube. Cara, mas de vez de ficar feliz, de, pô, voltei a jogar futebol, eu não fiquei feliz. Eu falei assim, caraca, pô, queria tanto continuar, tava gostoso ficar em vendas e tal no business. Aí eu fui para um clube lá no Rio Grande do Norte. Eu fui pro Palmeiras de Goianinha, depois eu fui pro América de Natal.
Aí eu falei assim, cara, não tô com aquela mesma paixão. Cara, foi aí que eu, pô, assim, com muita direção de Deus, né? A gente já falando de Deus aqui. Sim, eu orei muito a Deus, assim, Deus, me dá uma direção, cara, porque, Senhor, eu quero uma coisa que eu tenha a paixão de fazer. Futebol já é algo que tava, pra mim, já tava muito cansativo e tal. Eu tenho um problema no quadril também. E eu falei assim, cara, se for da vontade de Deus, o Senhor vai me dar um sinal. Ele me deu alguns vários sinais ali, absurdos. Aí eu fui, voltei, peguei minhas 3 chuteiras que eu tinha, joguei fora as 3 chuteiras, botei no saco de lixo, joguei fora e caí de cabeça pra CSDR. Aí ganhava um salário ali, cara, basicamente salário mínimo de fixo, uma comissão mais agressiva pro agendamento. E, cara, comecei a construir minha vida, mas foi ali na V4 que eu comecei de fato, né? Onde eu tive essa mudança, essa transição. Pô, legal. Eu fico pensando que nessa transição em tudo isso, a gente vê um sonho partindo, mas a gente vê hábitos continuando. Hoje você fala muito sobre hábitos, né, no Sim. modelo que você está hoje. Mas Aham. o que você manteve ali no começo que, pô, continuei fazendo exercício? O que mudou ali? O que foi nessa trajetória? Boa, boa. Cara, assim, no futebol, eu gosto de falar que eu nunca fui um craque, sempre fui um nota 7. Só que eu era um cara nota 7 esforçado. Então, sabe aquela pessoa que, tipo, compensa num trabalho? Eu sempre fui esse cara desde novo. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu falo isso na palestra, né? Normalmente no storytelling que eu faço, que é o seguinte: eu. Essa é a memória mais forte que eu tenho quando eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro que eu tava no Fluminense, jogava no Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. O preparador físico, ele tava falando assim, caraca, esse aí vai ser profissional, com certeza. Eu tava como? Grandão, por me achando, pô, vai ser profissional. Aí quando eu olhei pra trás, ele tava falando de outro cara. Eu falei, ué, falando de mim não? Eu falei, pô, caraca, como assim? Aí ele, não, e esse aqui também, esse aqui vai ser profissional. Eu olhei pra trás assim, de rabo de olho pra ver, e tava falando do outro cara também. Eu falei, pô, será que ele vai falar de mim? Eu tava mais perto deles, né? Eu era o único que tava mais próximo. Ele, pô, esse grandão aqui, eu falei, pô, agora sou eu. E esse aqui só tá aqui por causa do tamanho. Falei, cara, como assim, mano? O cara. Hoje eu fico pensando, como é que o cara fala isso perto de uma criança de 10 anos de idade? Porque hoje eu tenho 1,91 m, eu sou alto. Não sei se tu já me viu pessoalmente, eu sou bem alto. Agora, quando eu era criança, eu era desproporcional, cara, assim. Eu era muito grande comparado às outras crianças. Então, era eu correndo assim e depois as outras crianças correndo atrás, pequenininha, cara, é absurdo. O pessoal sempre falava que eu tava roubando ali na idade. Aí nessa época, eu falei assim, cara, beleza, ele pode estar certo, por causa da altura, mas eu vou trabalhar pra caraca, mas vou virar profissional. Eu usei isso muito como gatilho. Então, de 10 anos até aos 21 anos, que eu joguei futebol ainda, 20, quase 22, eu executei muito, assim. Eu era o primeiro a chegar em todos os clubes que eu jogava, o último a sair, a hora que eu mais treinava, todos os exercícios atrelados à parte física, de tempo, resistência, eu ganhava tudo, eu era muito competitivo nisso, porque eu falava assim, cara, eu vou compensar no esforço. E isso eu trouxe muito para vendas. Então, assim, a questão do esforço, da dedicação, foi uma parada que eu peguei muito da disciplina do futebol e já dessa minha mentalidade que eu tinha para executar mais. Agora, uma coisa que eu perdi muito foi a questão do exercício. Na growth, eu acabei ficando um pouco distante disso, né? Teve uma época que eu fiquei até sedentário e tal, então eu tive essa questão do exercício foi algo que eu não mantive tão bem, por incrível que pareça. A questão foi mais de disciplina, então essa disciplina para o trabalho. E a questão de você ver, cara, foi atleta a minha vida toda. E para mim o esporte, cara, mudou minha vida. E eu amo esporte, é uma coisa que eu amo de paixão. E eu fiquei sedentário na Growth, deixei o trabalho me consumir. A Chara, ela veio para mudar exatamente isso no mercado. Eu falei, pô, o que a Chara resolve de dor, quando eu fui receber a proposta de vir para cá, é o que eu tô passando hoje. Pô, eu sei que outras pessoas podem estar passando por isso também, eu quero mudar isso no mercado. E, assim, essa questão dos hábitos foi isso, né? Foi muito mais a questão da disciplina que eu peguei do futebol. Sensacional, sensacional. E aí, vou voltar um pouquinho. Uhum. Estamos na V4 Company. E aí, vamos puxar. Chegamos na Growth Machine, teve essa trajetória, como é que foi Ah, isso? pô, cara, é maneiro. O que aconteceu? Na V4, provavelmente deve ter havido essa movimentação de M&A. Lembra que tinha muito isso? Tipo, as franquias se uniam e tal. Aí eu lembro da franquia que era uma franquia do Bilinski. Não sei se você conhece. É uma franquia, por Isso. grande, por que executa, boa pra caramba. Eles fizeram um investimento comercial na nossa unidade, que era aqui do Rio de Janeiro. Esse meu parceiro, que eu prefiro não citar o nome, mas teve essas mudanças ali. E eu ia assumir como closer.
porque eu já estava querendo rampar como closer. E eu tava começando a pegar algumas reuniãozinhas ali e tal, e eu tava treinando o time de SDR. Só que o Bilins fez uma proposta de M&A que o cara da franquia do Rio não gostou e não aceitou a proposta de M&A. Eu falei assim, cara, pra mim só faz sentido continuar se eu aceitar a proposta de M&A, porque eu vou assumir como closer, tal, minha projeção, e eu já era considerado um SDR pleno ou sênior ali, mesmo com um ano apenas de empresa, porque eu já entregava resultado de sênior ali. Mas nesse meio tempo, ele falou assim, não, cara, a gente não vai aceitar, Gustavo, e você vai ficar como SDR e não tem nem tempo. Você vai ficar aí até a gente... Eu falei, pô, mas como assim e tal? Eu fiquei um pouco insatisfeito. Foi então que, tipo, eu tinha algumas propostas no mercado, tipo, sempre fui uma pessoa de ajudar muito, e sempre o pessoal, pô, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Aí uma dessas que vem trabalhar comigo, o cara me chamou para ser gerente comercial de uma empresa de logística. Mal sabia eu que era um pepino absurdo. Mas enfim. Aí ele me fez uma proposta, eu falei pro cara da V4, ó, seguinte, cara, tô com uma proposta na mesa, eu falei com ele que eu trabalharia de meio período, e trabalharia meio período aqui. Aí eu falei assim, cara, eu te garanto que eu vou te entregar os 20 agendamentos que você espera. Que era a minha meta mínima era de 20 agendamentos. 20 agendamentos eu vou te entregar, trabalhando meio período. Te garanto. O cara, não, é 100% ou nada. Aí eu falei assim, então é nada. Aí foi quando eu saí da V4, assumi a gerência comercial dessa empresa de logística. Só que logo em seguida, assim, eu percebi que eu era muito bom em prospectar, mas não era tão bom em vender. Eu marquei, sei lá, 30 reuniões com donos dos maiores restaurantes do Rio de Janeiro em um mês, assim, absurdo. Falei com vários restaurantes e tal, que a gente era logística de entrega. Cara, só que eu não tava conseguindo converter. Aí foram uns 2 meses nessa parte comercial, organizei a parte comercial toda. O cara falou assim: caraca, eu queria a minha empresa organizada assim como tá a tua área comercial. Aí foi quando, logo, tipo, um mês seguinte, a gestora lá, no meu terceiro mês de empresa, ela acha que tava roubando, uma parada assim. Aí o cara falou assim: cara, Gustavo, assume a parte de gestão aí interinamente aí, até eu achar alguém. Aí eu assumi a parte de gestão da empresa como um todo. Aí eu, cara, assim, eu trabalhava de segunda a segunda-feira, sei lá, minimamente 12 horas por dia. Final de semana, pra ter ideia, assim, eu tava no meio da igreja, assim, eu tinha que sair do culto pra resolver pepino, assim. Foi onde eu falei, cara, não dá, mano, não dá pra ficar assim. Aí eu fiquei cara, foi 3 meses da minha vida que pareceu 3 anos, na moral. Aí eu falei assim, cara, não dá. Falei pro cara, pô, só faz sentido eu continuar se for ficar na área de vendas. A área administrativa não é comigo, eu não sou esse cara do back-office e tal. Aí eu fui, treinei um mês ali, 2 pessoas pra fazer o que eu fazia sozinho, até que, cara, eu, em paralelo, comecei a montar minha agência de marketing. Eu montei minha agência de marketing com a minha esposa, começou a caminhar a agência de marketing, só que eu vi que eu não sabia vender, irmão. Eu sempre era o segundo lugar, tá ligado? Tipo, falei, caraca, tô conseguindo prospectar, tô marcando a reunião, mas chegava na hora, cara, Gustavo, gostei muito, mas isso. Era sempre uma objeção, e eu não sabia contornar, eu não sabia o que fazer. Foi então que, cara, eu tinha algumas propostas na mesa, fui lá no centro da cidade, do Rio de Janeiro, aqui no centro, tô trabalhando no centro hoje. Aí eu vim para uma entrevista de emprego que na hora da entrevista o cara, Gustavo, você é muito bom, quero você no meu time, você vai ser o cara que vai liderar isso. Falei assim, pô, legal, mas não fiquei tão empolgado, porque eu, não pelo salário, mas pelo projeto, que era um projeto muito, né, não era tão forte. Aí eu voltando pra casa meio assim, meio triste, cara, assim, porra, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Pô, eu dou de cara com o Thiago Reis, mano, assim, vindo na minha direção. Falei, caraca, mano, Thiago Reis, mano, eu zerei todos os conteúdos desse cara no YouTube. Aí eu falei, cara, tira uma foto comigo e tal. Ele até conta, né, nos negócios dele que ele me viu grandão, enfim, mas falei, pô, tira uma foto comigo. Ele, pô, tem vaga lá na Growth Machine de SDR. Eu falei, pô, caraca. Fui SDR, tava indo pra coisa, fui gerente, abri um pequeno negócio e agora vou voltar a ser SDR. Falei, fazer o quê, né? Quero trabalhar com o cara, né? Aí ele foi e mandou o link da vaga, me inscrevi, ninguém me chamou. Passou um mês, o RH da Growth me mandou uma mensagem do LinkedIn falando que eu tinha perfil para uma vaga de closer. Fiz a entrevista, não passei. Tipo, não passei, não fui qualificado. Aí eu falei, caraca, não foi. Aí abri uma outra vaga de uma outra área. Aí eu meio que me inscrever. Aí o cara falou assim, Gustavo, acabou de abrir uma vaga para closer. Aí quando eu fiz a inscrição, eu falei direto com o Thiago me passou direto, cara. Aí eu falei, porra, é agora. Aí foi onde, né, o resto é história. Pô, sensacional. Dá pra escrever um livro, dá pra fazer um filme, dá pra fazer muita coisa disso aí. Muita coisa, Dá, cara. cara, acho que dá sim, dá sim, dá sim. Pô, mas você me falou uma coisa bem interessante, que é como você viu as dificuldades durante a trajetória. Uhum. Então, a gente montando aqui, imaginando, eu tô vendo o seguinte, ó. Você saiu de uma área que você
quer crescer, e eu vejo isso muito. Hoje eu faço entrevista com muita gente, converso com muito. Poxa, meu time tem 9 pessoas mais ou menos aqui que eu interajo diretamente aqui, e as pessoas o tempo todo, cara, como é que eu faço para crescer? Como é que eu avanço nisso? E aí serve muito para hoje o gestor que está vendo a gente aqui, os empresários, os gestores de venda, comerciais que estão vendo a gente aqui, precisa ficar claro o como o vendedor, o SDR, o closer, a pessoa que está ali no seu time consegue crescer. Porque é isso que motiva no final das contas. O cara vê a linha que ele vai cruzar no final do tempo. Porque quando eu vejo isso tudo, Gustavo, eu vejo alguém que era altamente motivado, que não precisava de alguém puxando o saco, não precisava de alguém fazendo isso, alguém que entregava resultado, mas por não ver perspectiva de futuro, foi tomando outras decisões. E talvez tivesse perspectiva, estava até hoje lá voando nas unidades da V4, estava em outro lugar, já seria sócio lá, ou, poxa, está voando ali em outro sentido. Mas a perspectiva. E outro insight que eu tiro bem legal é tirar a pessoa que faz muito bem vendas e falar assim, não, porque ele é um vendedor, ele vai ser um baita gestor ali uma hora ali. Cara, precisa passar por outros processos, precisa ganhar maturidade que você ganhou ao longo da sua trajetória. E eu tenho certeza que na Growth você explodiu dentro disso, né? Como é que foi? Eu tenho certeza, assim, já tive palestrando, já tive em palco e você entrou como SDR ali, certo? Então, cara, acabou que eu entrei como closer, eu acabei prospectando também, mas eu entrei como closer na Growth, mas basicamente o que aconteceu? Quando eu entrei na Growth Machine em 2022, né, tava muito embrionário, tudo muito embrionário, e no começo a gente teve que fazer algumas prospecções também, outbound e tal, para até mesmo aquecer, mas eu entrei como closer de fato. Quando eu comecei o trabalho na Growth, cara, assim, é absurdo, mano. Assim, é outro nível. A Growth joga num outro nível, um outro patamar. E ainda tava no comecinho, assim, tinha 3 pessoas na área comercial, 2 pessoas na área comercial. Quando eu entrei, né, porque o Gregório e o João acabou entrando junto comigo, aí ficou um time de 5 closers. Eu tava muito abaixo, assim, muito abaixo. Os caras estavam num outro nível, assim, anos-luz na minha frente. Eu falei assim, cara, eu tô muito abaixo. Mas tem uma coisa que eu aprendi no futebol é que o trabalho compensa. Foi então que eu comecei a executar muito. Eu li em uma semana, li 5 livros, vi os 4 cursos. Cara, eu falei com a minha esposa, cara, não tem vida social, me dá 3 meses. Falei, pô, me dá 3 meses, né? Porque eu vou focar na Growth de uma forma absurda. Foi então que, cara, eu tive resultados fora da curva, fui o cara que mais teve resultado, assim, dos novos. E eu fui rampando, rampando, bati super meta dos 2 primeiros meses, eram metas menores. No terceiro mês, eu comecei a oscilar. Aí foi um período que eu tive muito de inteligência emocional abalada, assim. Eu oscilei muito nos primeiros meses até a minha rampagem. Só que eu entrei na Growth, então, como um closer, assim, zero, que não sabia vender, até conseguir gerar um certo resultado pela minha execução no comecinho, mas depois eu oscilei pra caramba. Mas teve uma mudança, uma virada de chave, eu não sei se já é um momento de falar sobre ela aqui. Pode soltar, É, vai lá. beleza. Então, assim, eu tive uma virada de chave, cara, que foi não sei se vocês já ouviram falar do Kobe Bryant. Você já ouviu falar do Kobe Bryant, né? Já. O Kobe Bryant, ele, porra, ele é minha referência no que tange a mentalidade. Tem aquela questão do Mamba Mentality, que ele fala sobre a execução e tal. Então, eu tenho a referência também de Paulo, que tem um versículo dele que eu acho muito legal. Pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos. Então, assim, eu meio que uni a minha fé, o meu propósito vinculado à minha execução nesse processo. Foi quando eu entendi uma coisa: mentalidade muda o jogo. E foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. Esse vídeo do Kobe Bryant, que é o Preço da Grandeza, eu assisti ele todos os dias. E eu li, sei lá, uns 15, 20 livros de mentalidade, porque eu tinha muita escassez, assim. Fui criado numa família, né? Meu pai e minha mãe, cara, muito assim, limitada com relação a recurso financeiro. Eu nunca passei fome, nunca passei necessidade. Meu pai e minha mãe foram pais muito trabalhadores, mas na minha vida, assim, foi uma vida de muita limitação financeira. Então, eu tinha muitas limitações que eu entendia que era uma crença que eu tinha. Então, eu trabalhei muito a minha mentalidade de uma forma absurda, cara. E eu lembro que foi em 2022, em dezembro de 2022, eu consegui um resultado de 18 mil em vendas. Em dezembro de 2023, eu estava trazendo 1 milhão de receita. Ninguém nunca tinha batido 1 milhão. Então, em 12 meses, eu tive um crescimento absurdo, exponencial, porque eu peguei esse insight de, cara, a mudança de mentalidade, de, porra, entregar tudo na mão de Deus e executar, mas também sempre tá melhorando. Aí é aquela questão, né, cara, eu percebi uma coisa: os meses que eu menos entreguei resultado foram os meses que eu menos estudei. Então, assim, peraí, vou intensificar estudo
vou colocar a execução, vou intensificar roleplay, vou ouvir mais minhas reuniões, vou ver mais e vou melhorando. Foi aí então que eu consegui um resultado exponencial, cara. Boa. Cara, você falou muito de livro, né? Dos livros de mentalidade. Se tivesse que elencar os top 3, assim, cara, todo vendedor, toda pessoa que quer trabalhar em alta performance, independente de ser vendedor ou não, quero trabalhar em alta performance. O que que eu leio? O que que eu vou atrás? Cara, difícil falar só de 3, cara. Posso falar de 5? Pode ser 5? Pode, vai lá. 5. Beleza. Cara, eu acho que livro que todo vendedor, né? Falar de vendedor, tem que ler é o maior vendedor do mundo, que é Dog Maldin. É um livro absurdo, a nível de mentalidade muito bom. Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. É um livro muito bom. O cara é um psicopata, assim, em nível de mentalidade. Acho que é uma referência absurda para se ter. O livro 10X, do Grant Cardone. É um livro que tem uma mentalidade ali de executar mais, que eu acho que é muito minha cabeça. Quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, esse livro tá me descrevendo pra caramba. Eu acho que é um livro muito bom como referência. Cara, O Segredo da Mente Milionária é um livro muito bom pra galera que, tipo, precisa vencer algumas crenças e pegar algumas coisas com relação à ponta de riqueza, que eu acho importante. Um outro voltado à mentalidade para completar esses 5. Cara, tem muito livro bom. Aquele que pouca gente fala, Gustavo, que você foi. Cara, eu acho que sim, parece que não é mentalidade, mas é mentalidade. Eu acho que é pra galera que tá mais começando, cara. Acho que vou colocar isso no papel, que é o Prospecção Fanática. Pô, ele é muito mentalidade. É porque normalmente a galera coloca ele como PDI de prospecção, mas eu acho que ele é mentalidade total, porque eu aprendi que, cara, nada supera a execução, irmão. Então, prospecção fanática fala muito sobre as horas de ouro ali. Então, quando o cara entende, principalmente a galera de prospecção, cara, é essencial para resultado. Essencial. Tem uma parte do livro Prospecção Fanática que o autor ele fala o seguinte: ele fala sobre o não. Ele vira e fala assim: as pessoas falam que o não não é para você, mas na verdade é assim. Leve o não pro pessoal e transforme isso em energia para fazer mais. Exato. É Ele mentalidade. fala, mentalidade pura, é verdade. E o Prospecção Fanática ele fala, né, tipo, com relação a. Se você tem uma porcentagem ali relacionada à quantidade de não e de sim. Quanto mais não você toma, mais próximo você tá do sim. Então, acho que mentalidade pura. Então, assim, eu acho que são os 5 principais livros que eu indicaria pra galera que tá de vendas aí. Então, Og Maldino, o maior vendedor do mundo, 10X do Grant Cardone, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Qual foi o quarto que eu falei mesmo? Você falou o maior vendedor do mundo. Segredamente Isso. Milionária e o Prospecção Prospecção Fanática. Fanática. A nível de Boa. mentalidade, esses são Eu, essenciais. eu já anotei para passar pro meu time. Olha aí. Boa, boa. Mas, cara, e aí chegamos em alta performance. Temos um closer de alta performance. E estamos destrinchando a sua Isso. trajetória. Vamos lá, o Maneiro, que maneiro. avançou a partir disso? Cara, legal. Aí, a partir desse resultado que eu tive em 2023, acho que no meio de 2023 pro final, foi ano retrasado, foi onde eu comecei a alcançar resultados, porra, excepcionais. Eu comecei a ficar em primeiro lugar em vendas lá na Growth Machine. Foi onde eu tive essa virada de chave ali, que, tipo, eu olhava pro Carlão e pro Patrick, eu achava, cara, eu nunca vou chegar no nível desses caras, e eu vi que assim, cara, peraí, pô, isso é um insight importante, cara. Sabe o que eu aprendi em vendas? Competição é importante, mas competição não pode ser parâmetro. A pessoa olha pro cara do lado e, pô, é parâmetro. Na verdade, não. Na verdade, ele pode até ser uma referência para um certo momento, mas se ele for parâmetro, você vai limitar o teu resultado. Foi onde eu aprendi que, cara, peraí, se o cara tá fazendo 500 mil de vendas e é um resultado absurdo, por que eu não posso fazer 800, 1 milhão? Quando eu bati 1 milhão e rompi esse marco de 1 milhão em vendas, eu falei assim, cara, por que não 2? Né? E eu lembro que no final de 2023, quando eu consegui esse marco, cara, 2024 foi uma virada absurda, né? Foi quando eu saí do subúrbio do Rio de Janeiro, de Cascadura, fui para a Barra da Tijuca, para ficar mais próximo do escritório, para executar mais e ter mais resultado. Joguei o all-in aí, vamos dizer assim, e foi onde eu consegui, sim, bater meta basicamente todos os meses. Teve um mês da Growth que eu não bati meta, um mês em específico, foi um mês que teve um problema ali com relação à geração de leads e tal. Mesmo assim, eu fiquei perto da meta e foi considerado meta porque eu consegui a taxa de conversão necessária. Então, assim, no final das contas, se for levar em consideração o que a Growth considera, eu bati meta todos os meses de 2024, né? Com exceção de dezembro, que eu saí agora em dezembro. Mas a trajetória foi mais ou menos essa. Eu lembro que quando eu bati 2 milhões em vendas, né?
ninguém tinha batido ainda 1 milhão até o momento. Então, assim, foi uma parada de muita mentalidade que foi trabalhada e de execução, né? É lógico que vendas, eu fui com o Kobe Bryant, cara, assim, é se apegar aos fundamentos. Se apega aos fundamentos, trabalhe bem os fundamentos. Não, eu não gosto dessa parada de, assim, fazer o simples bem feito. A galera fala, não, fazer o simples bem feito. Não, você tem que fazer o excelente bem feito. Então, acho que eu peguei muito nessa questão de fazer o excelente bem feito e melhorando cada vez mais. Boa. E aí eu quero fazer um parênteses no meio disso tudo. Uhum. Qual que é a importância e o que é diferente trabalhar com o Thiago? É diferente ver o Thiago ali trabalhando? O que ele influenciou na sua trajetória? Cara, o Thiago, assim, mano, influenciou completamente minha trajetória desde quando eu não conhecia ele, pelos vídeos gratuitos lá da própria Growth Machine, dele postando no YouTube. Então, assim, me influenciou a nível de números, né? Mas na Growth, cara, principalmente o que o Thiago trabalhou em mim, na galera, foi muita questão da mentalidade de fato. Então, assim, esse é um tópico para mim muito importante, porque foi onde eu tive uma virada de chave, porque, assim, a técnica, a gente aprende, a gente coloca no YouTube, a gente aprende alguma coisa. Então, assim, a parte técnica é legal. Então, por exemplo, a gente lê um livro aqui, ó. Por exemplo, eu tô agora voltando tudo para gestão. Então, tem aqui tô lendo esse aqui, ó, as 4 disciplinas da execução, né? Então, é um livro de gestão de forma prática. Mas sempre tem outros livros que eu posso aprender e tal. Tem livros de mentalidade também, mas uma coisa que eu tenho que entender de uma forma assim que o Thiago nos ensinou é que, cara, depende de você. Você tem que assumir a tua responsabilidade. O que é assumir a responsabilidade? Cara, eu lembro quando o Thiago falou assim pra mim, Gustavo, tua mentalidade é muito de escassez. Você tem que mudar isso. Ele me passou uma direção, eu segui a risca a direção que ele me passou. E uma dessas direções eu nunca vou esquecer foi que ele falou assim: Gustavo, vai ver esse vídeo aqui do Kobe Bryant todos os dias durante 3 meses. Chega mais cedo e vê esse vídeo. Cara, eu sei, assim, eu faço aula de inglês hoje, eu até entendo hoje, mas nessa época eu nem, cara, não sabia nada de inglês. Eu gravei o que o cara falava de tanto que eu assisti o vídeo. Então, assim, você vê que Legal. assisti bastante. Então, o Thiago, ele veio com essa pegada de, tipo assim, tirar o melhor de nós, tá ligado? Ele, apesar de ser um cara que tem muita técnica, ele conseguiu olhar de forma individual para cada um e trazer para fora aquilo que é a nossa motivação, aquilo que é o nosso sonho, que é a nossa fé, o nosso propósito. Acho que o Thiago é muito bom em extrair o melhor das pessoas. Acho que foi o principal insight de trabalhar com o Thiago foi esse, né? A galera pensa, pô, o Thiago ensinou várias técnicas de vendas. Ele ensinava também, ele passava alguns insights práticos, né? Mas eu acho que o principal da virada de chave de trabalhar com o Thiago foi a questão da mentalidade. Chega um momento que não é sobre técnica de venda, é sobre cabeça. É cabeça, mano, total. Eu penso muito nisso no dia a dia. Eu já trabalhei com vários perfis diferentes de pessoas no mundo das vendas, e a gente sempre, no final das contas, técnica está acessível a todo mundo. O vídeo no YouTube está acessível a todo mundo. É isso Esse aí. podcast está tudo acessível a todo mundo. Só que aí o diferencial do cara não é quantos livros de técnica de vendas que ele está lendo, é o quanto ele está desenvolvendo a cabeça dele. Porque na hora que apertar, na hora que tiver um mês difícil, na hora que ele pegar um lead complicado, na hora que ele pegar uma situação que ele nunca tinha visto antes, como é que ele vai tirar o coelho da cartola? Como é que ele vai resolver aquela situação? Então, quando a gente fala sobre a área de vendas, ela se resume em estar dando ROI. É uma área que ela tem que dar ROI. O objetivo da área de vendas é gerar ROI. Mas, poxa, e se eu não estiver gerando? No momento que eu não estiver gerando? Porque tem momentos difíceis, tem pandemias que pode acontecer, eleições, Copa do Mundo. Eu vivi um momento de Copa do Mundo com eleições no mesmo ano, que foi uma loucura para vender naquele momento. O empresário estava esperando para ver quem ia ser eleito para poder comprar. E aí você tem uma Copa do Mundo no meio que o pessoal para no jogo do Brasil. Como é que o vendedor lida com isso? Como é que a cabeça é bem treinada para isso? E a gente vê claramente que na sua trajetória você passou vários altos e baixos, e aí foi melhorando a mentalidade. O tempo todo você foi melhorando esse processo. Porque aí uma coisa legal, Gustavo, você já tinha mentalidade, só que você ainda precisava desenvolver ela, porque o tempo todo você me fala o seguinte, cara, eu estava numa situação X e eu fui buscar para poder entender, eu fui orar, eu fui entender, eu fui pensar, e aí você foi e descobriu uma saída. A mentalidade já estava lá. O desenvolver, o lapidar, eu acho que é o mais complexo no meio da trajetória, né? E aí a gente vamos avançando no meio disso, Gustavo. Avança pra gente como é que foi o restante aí da trajetória até chegar nesse momento. Boa. Cara, então, aí a gente fala de growth, né? Acho um ponto importante com relação à mentalidade, né? Eu acho que
A mentalidade é um assunto muito complexo que as pessoas olham muito para coach, né? Olha para o Pablo Marçal, olha para A, B e C, mas na verdade, no final das contas, a única batalha contra nós mesmos é o que a gente pensa, o que a gente executa e quais hábitos a gente está construindo. Então, tudo envolve o nosso modelo mental, a forma que a gente está. Então, isso aí é um assunto que nunca para, nunca acaba. Mas voltando, cara, aí consegui resultados extraordinários, né? Eu lembro que quando a imersão da Growth Machine começou a acontecer, eu não era palestrante, era o Carlos, depois o Patrick, e eu lembro que eu falei assim, cara, eu quero palestrar também, eu quero ter, pô, lugar no palco, eu quero também edificar outros empresários, eu quero construir meu nome, construir minha autoridade. E eu lembro que eu falei assim, cara, a única forma de eu conseguir ganhar esse espaço é entregando resultado fora da curva. Foi então que eu comecei a entregar muito resultado. E eu pedi esse espaço de palco, né? A minha palestra ficou pronta, acho que umas 6, 7 edições, cara. Quando surgiu uma oportunidade, um dos palestrantes ficou doente, e o Thiago falou assim, Gustavo, tá pronto? Eu falei, tô pronto. Aí foi quando eu comecei a palestrar e a partir daí, cara, eu comecei a ter não só os números, mas um posicionamento na Growth muito importante. Assumi uma posição ali, uma posição de autoridade, vamos dizer assim, através da imersão, ser um mentor, etc. Comecei a dar treinamentos em company, vários treinamentos para outras empresas. E falei assim, cara, legal. Gostei de desenvolver pessoas. É isso que eu quero fazer agora. Eu sinto que eu alcancei um nível de excelência em vendas muito bom, só que agora eu quero expandir isso. Aí eu comecei a desenvolver muitos vendedores da Growth Machine, com alguns treinamentos internos. Eu mesmo falava, pô, cara, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos fazer um one-on-one e tal. E desenvolvi a galera. Eu falei assim, cara, quero, pô, assumir, ter um espaço de liderança. Na Growth Machine não é que eu não vi esse espaço de liderança. É que quando a tomada de decisão foi tomada deles irem para São Paulo, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir nesse primeiro momento, isso é uma questão pessoal minha, não ia conseguir nesse primeiro momento. Eu falei assim, cara, vou ir só depois. Mas foi onde eu falei assim, cara, será que eu vou ser muito prejudicado de ir só depois para São Paulo? Fiquei nesse impasse de ir, não ir, vou agora, vou depois e tal. Cara, eu fui um cara eu recebi muitas propostas, assim, cara, assim, sempre a galera, pô, o Gustavo é muito bom, o melhor vendedor da Growth Machine, pô, toma, Gustavo, vem cá, vem receber X mil aqui. Às vezes os caras me ofereciam, sei lá, escolhe um carro de até 100 mil reais e esse, qual é o seu salário na Growth? Eu dobro esse salário, não sei o que lá. Recebi umas propostas doidas, assim, mas assim, eu nunca, assim, nunca chegava, nunca recebia, de fato, porque eu não estava aberto. Eu falei, não, cara, eu não estou aberto a proposta. Mas nesse primeiro momento eu fiquei aberto a algumas propostas, recebi algumas propostas bem ousadas, nem eu sabia que eu estava tão valorizado assim. Só que todas as propostas que eu recebi foi da área nível de gestão mesmo, de pô, assumir um time. Aí eu recebi proposta de assumir um time já grande, de 10 vendedores, 20, 15 SDRs e tal. Assumi proposta de começar uma empresa do zero. Mas a que eu mais visualizei que tinha sinergia com o meu propósito era a Sharia, pela solução, pelas pessoas que estariam envolvidas, né, e pelo cargo que eu assumiria de ser head de vendas e marketing. Então foi um desafio meu de não só me inovar em vendas, mas também de assumir um outro desafio numa outra área que é completamente fora da minha zona de conforto. Eu tive uma agência, né, conforme eu falei, mas eu não operava, eu era mais o cara comercial ali, mas assim, assumi a parte de marketing. Tenho aprendido bastante aqui com pessoas de muito conhecimento que eu contratei também para me ajudar. Então aqui assumi como vendas e marketing e também sociedade, né? Então estou aqui como sócio, um dos sócios aqui, só que eu sou o sócio voltado para a ponta de receita aqui, daqui a pouquinho, a gente construindo um time aí, a gente vai ser legal, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Boa, boa. E mudou muito agora financeiramente de vendedor para gestor? Cara, então, isso era uma parada que eu sabia que impactaria numa mudança, então uma das coisas que eu sei que afetaria demais, por exemplo, era eu sair de uma posição de um vendedor alta performance que gera milhões de resultado para um gestor de uma startup que está começando do zero. Então, assim, sim, na Growth Machine eu ganhava mais do que eu ganho hoje, tive um impacto financeiro, mas não um impacto financeiro a ponto de falar assim, caramba, eu estou extremamente apertado financeiramente, não consigo sobreviver, mas é pelo meu sonho. Não vou romantizar a parada, tô com um salário justo, né, de um gestor, para assumir esse desafio. Também peguei uma pequena participação do negócio, que é onde eu estou apostando. Eu sei que o negócio vai dar certo, a questão é tempo, a questão é a execução da galera aqui. Meu time, cara, incrível, assim, as pessoas que estão comigo são pessoas que estão compradas com a ideia, né? Já estou com 2 SDRs, estou com um closer, né, que está fazendo prospecção nesse primeiro momento. Estou com uma menina de marketing me ajudando, além de algumas agências aqui. Então, assim, cara, assim, teve uma mudança financeira sim, mas nada que me impactou de forma absurda, não. Boa. E agora vocês resolvem. Antes,
Bom, vamos lá. Você resolveu problemas do empresário em vender mais, em trazer mais receita. Agora você resolve problemas que também traz receita, mas um outro viés, que é o mental, o físico, É. que um cara bom, um vendedor em alta performance, ele vai trazer mais receita. Como é que é essa visão agora dessa empresa que faz isso? Cara, aí entra boa pergunta, cara. Complete isso. Porque assim, uma coisa é você vender vendas. Né? Você vende vendas, você tá vendendo ROI. Você consegue. Peraí. Quantas novas vendas eu faço para pagar essa conta? X vendas pagou o ROI, tá aqui, tá na cara do cliente. O que eu faço é algo mais intangível, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente faz? A gente entra na empresa, ajuda essa empresa a fomentar atividades mais saudáveis para os colaboradores, fazendo com que eles consigam construir modelos de gamificação, de recompensas, né, o que a gente chama de gatilhos, e esses gatilhos eu consigo fazer com que esse colaborador saia do sofá. O que eu quero? A Chara não veio para o atleta, aquele cara que já corre todo dia. Ela veio para a empresa e para aqueles caras que estão sedentários ou que fazem poucos exercícios. E a gente vincula o que esse cara faz no dia a dia, na vida dele física, né, nos hábitos saudáveis que ele constrói, à carreira desse cara. Então, o RH, né, pela primeira vez ou em poucas vezes, vai ter dados estratégicos para mostrar o ROI do bem-estar. Então, ele consegue mostrar numa reunião de diretoria o quanto que investir em saúde e bem-estar está trazendo de benefício financeiro, porque colaboradores mais saudáveis são colaboradores que têm mais presenças, ou seja, é menos afastamento por saúde, que a maioria deles está relacionado à questão física e mental, 70%. Colaboradores mais saudáveis são colaboradores que também veem o bem-estar, né, como algo extremamente benéfico. Eu acho importante um ponto aqui. As empresas, né, hoje valorizam muito saúde e bem-estar, porque isso é um estudo até de Harvard, que o colaborador ele se importa mais hoje na empresa que valoriza a saúde dele do que a empresa que paga mais. Então, assim, o salário e a saúde do colaborador está equiparado, se não mais. Então, assim, no final das contas, a gente ajuda as empresas a terem ROI através da saúde. Agora é difícil, é muito diferente, porque vendas eu consigo tangibilizar para o cara e mostrar. Aí o diretor de vendas vai lá para o CFO e fala, ó, a gente vai investir tanto, a projeção é que a gente tenha X tanto de resultado. Então, a cada R$ 1 investido, a gente vai ter 3 de retorno aqui nessa iniciativa. Agora, no nosso, é um pouco mais intangível. É mais uma movimentação que a gente faz e tal. Então, provavelmente, a taxa de conversão ela tende a diminuir um pouco mais, mas eu acredito num poder muito maior no que tange a chegar em grandes empresas, que são empresas que, né, já olham para iniciativas como essa, e a gente vai ser extremamente estratégico ao entrar nessas grandes médias e grandes empresas. Né? Legal, legal. Eu fiquei pensando assim, empresas que já têm essa cultura têm uma visão mais fácil, já consegue identificar fácil, assim, poxa, Isso. eu preciso de uma solução dessa. Agora, quais que são os desafios de uma empresa que não identifica esse problema e não está resolvendo isso? O que ela enfrenta de desafio? Cara, então, empresas que na maioria das vezes não veem esse desafio é porque elas não estão tendo dados suficientes para ver o quanto que isso impacta. Então, por exemplo, quando a gente fala de absenteísmo, né, as empresas enfrentam muita dor com relação a esse assunto, que é um assunto que mexe diretamente com a produtividade do colaborador. Então, por exemplo, absenteísmo o colaborador falta e dá um atestado médico, ou sai uma liderança, o cara não consegue assumir todos os compromissos que ele tem que assumir. Essa falta de produtividade resulta em menos resultado para a corporação. Essa corporação precisa contratar mais pessoas para cumprir o papel de uma pessoa só. Então, isso é um custo. Por exemplo, com relação a plano de saúde. Às vezes a empresa tem um plano de saúde mais elevado porque os colaboradores usam muito. Colaboradores que usam muito plano de saúde, quer dizer que a corretora de saúde não pode dar um desconto maior. Agora, a empresa que usa menos plano de saúde, que tem colaboradores mais saudáveis, você consegue reduzir. Então, você reduz custo. Agora, a questão do sedentarismo. Cara, o sedentarismo hoje é a maior causa de doenças no mundo. Não tem coisa maior do que o câncer, por exemplo. Então, tem muita gente doente por causa do sedentarismo, porque não tem hábitos saudáveis. Então, quando eu mudo essa estatística numa empresa, são colaboradores mais saudáveis. E o turnover nem se fala, né? Colaboradores mais felizes, que estão cuidando de si mesmo, com esse autocuidado. Então, assim, no final das contas, são muitos ganhos que se eu dividir aqui em cada um dos tópicos aqui, cara, é muita coisa. Então, eu acho que vai nessa linha aí, mais ou menos, entendeu? Boa, boa. E eu fico pensando nas tendências que vão acontecer no mercado a partir disso, porque você deve estar enxergando e conversando com empresários o dia inteiro aí.
O que você está enxergando de tendências, desse crescimento, de mercados assim? Cara, hoje o nível de consciência das empresas está assim, altíssimo. Acho que a gente está no hype aí, questão de saúde e bem-estar, essa questão de atividade. Hoje, assim, o novo network da parada é corrida, é pedalar. Hoje é a nova tendência, né? Essa geração Z aí vem com tudo com relação a essa questão de esporte. Os influencers mais bombados hoje são os caras que estão fazendo atividade física. Então você vê que a movimentação está colaborando e cooperando para isso. A questão é construir, né, e transformar conscientização em ação. Essa é a grande diferença. As empresas, elas, às vezes, pô, mas eu fiz iniciativa A, iniciativa B e não deu certo. Eu fiz aqui, eu trouxe um palestrante, eu fiz ginástica laboral, eu fiz A, eu fiz. Enfim. Aí o cara não consegue engajar os colaboradores. Mas não é que os colaboradores não querem, eles sabem que é importante, eles só não conseguem. Então, aí entra a Sharia, porque a Sharia ela vem não para competir com essas ferramentas como o Gympass, o TotalPass, a gente veio para amplificar. Então, a gente veio para fazer com que as empresas consigam, de fato, engajar os colaboradores nessas iniciativas. Então, às vezes, a empresa está, sei lá, investindo ali, cara, 100 mil reais só de coisas relacionadas à saúde e bem-estar. Só que dos 100 mil reais ele não consegue medir nada, ele não consegue fazer. Aí, às vezes, a gente nem vai substituir nenhuma ferramenta, a gente só vai amplificar isso. Aí o cara agora, com 100 mil reais, está investindo, mas está vendo ROI. Por caramba, agora com a Sharia eu consigo ter clareza com relação a dados e ver que a galera está usando e o quanto que isso está atrelado ao PDI desse cara, porque a gente tem integração diretamente com o PDI. Então, se o cara tirou a nota 3,9 no PDI, na nossa ferramenta a gente consegue fazer a integração para saber o quanto que a atividade física está ajudando esse cara a aumentar a nota de PDI dele. Então, assim, a gente vincula carreira e saúde na mesma página ali. É bem maneiro. Pô, sensacional. Gustavo, se as pessoas quiserem contratar, os empresários estão nos escutando, o que eles fazem, onde que eles entram, que eu vou deixar um link abaixo, mas explica Boa. mais ou menos aí como é que é. Cara, a gente está num momento de transformação, vamos dizer assim. Então, muitas coisas estão caminhando, a gente está engateando, eu gosto de falar assim, mas a gente está engateando andando rápido. Sabe aquele bebê que engateia, mas é mais rápido do que andando? É absurdo. Então, a gente está, assim, numa velocidade muito interessante. Para procurar a gente, cara, você vai colocar ali sharia.com.br, qualquer botão que você vê ali de WhatsApp, de entre em contato conosco, você cadastra ali. Nesse primeiro momento, eu mesmo estou fazendo questão de mandar mensagem, eu mesmo estou respondendo ali, né? Eu tenho o meu time também que responde, mas, cara, eu tô fazendo todos os diagnósticos, né, nesse primeiro momento, entendendo as empresas, entendendo os desafios. A gente está com um forecast bem interessante, a gente está com a previsão de alguns bons contratos entrar. A gente tem hoje a Peugeot como cliente, a gente tem a Citroën, a gente tem a própria Sankia, né, como cliente. Então a gente tem algumas empresas bem legais aí e como algumas outras no mercado que eu não posso abrir aqui porque são previsões. Mas é isso, cara. Procurar a gente ali, é só no nosso site, sharia.com.br, Sharia, Charya, sharia.com.br. Show. E aonde que as pessoas encontram o Gustavo? Boa, cara. Nas minhas redes sociais, você vai ver aí o Gustavo Thiago. Você vai botar o Gustavo Thiago sem H. Então, o Gustavo Thiago no meu Instagram tá lá, no LinkedIn, mesma coisa, botar Gustavo Thiago, só tem eu, já pesquisei, só tem eu, Gustavo Thiago, sem H, né? Meu nome é Gustavo Carvalho São Thiago. Aí eu tirei o Carvalho São, ficou só o Thiago, Gustavo Thiago. Que loucura. Que legal, Gustavo, que legal. Cara, te agradecer muito por ter vindo, por estar Tamo conversando junto. com a gente. Precisamos de mais pessoas falando sobre performance, precisamos de mais gente comentando sobre esses assuntos, mais empresas nesse sentido, principalmente quem fala tem resultado. Então isso é muito legal. Você está falando de algo que você teve resultado com isso que você aplicou. Você me falou, por exemplo, poxa, Matheus, eu não apliquei o exercício físico o tempo inteiro, mas eu estava em performance, eu estava estudando, eu estava aplicando outras coisas para manter a minha vida em performance. Então, tudo envolvendo desse modelo. Eu acredito muito nisso, a pessoa falar aquilo que ela vive, e dá para ver que você vive esse assunto, dá para ver todo esse momento. Cara, fico muito feliz de estar conversando, mas deixa um recado final para a galera. Poxa, se quiser indicar alguma coisa, indicar não sei, já indicamos livros, mas assim, o que quiser agora falar com a galera aqui, um recado final. Beleza, recado final então pra galera. Cara, assim, vendas é a transformação, né? Eu acredito que se fosse falar de vendas, vendas muda vidas, muda a minha vida, pode mudar a sua vida também, mas entenda processos. Assim, eu agradeço muito a Deus porque eu passei por todos eles.
fui SDR, prospectei, ralei. Cara, isso foi uma experiência única para mim. Fui closer, ralei, vendi, fiz muita coisa. Esperei o momento certo para assumir qualquer posição estratégica, assim, não seja afobado, cara. Se você tá em venda, assim, ainda não domina, fica até se dominar, para depois você assumir a posição de gestão. É muito diferente. Eu pensei que seria mais fácil, mas não tá sendo porra, desafiador, mas eu tô curtindo. Tô vendo que as coisas estão andando, estão caminhando. Então, assim, essa parte de gestão é uma questão mais complexa, que eu estou amando, assim, por sinal, e eu visualizo que eu vou não só construir um timaço, mas depois ser líderes de líderes e assim, a gente crescendo cada escada. Mas um recado que eu vou deixar para vocês é, cara, respeite os processos. Enquanto você respeita o processo, curta o processo, assim, cara, desfrute disso e não deixe de estudar. Eu acho que uma pessoa de alta performance, ela é uma eterna aprendiz. Você vê aí, cara, os caras mais brabos do mundo no que tange a resultado e performance são caras que estão estudando a todo momento, estão inovando a todo momento. Então, se você quer ser uma pessoa de alta performance, tenha uma coisa na sua cabeça, tem que melhorar 1% a cada dia, entender que você sempre pode mais. Cara, leia, veja curso e conecte com pessoas que vão te levar pro novo nível, assim. Importantíssimo o network, cara. É importantíssimo estar com as pessoas certas, estar na roda certa. Se você está num ambiente medíocre, com pessoas medianas, que não estão te ajudando, te agregando em nada, saia correndo desse ambiente, vá para um lugar de pessoas que estão indo para um novo nível. E se você sentir que você está num lugar que você é o cara mais inteligente da mesa, saia correndo dessa mesa, porque você só progride se você está num lugar onde você tem pessoas melhores do que você, fazendo coisas melhores do que você. Show demais. Gustavo, obrigado. Galera que ficou até o final, curta aí, comenta o que você achou do episódio, aí, o insight que você teve. Não deixe entrar nos links aqui, eu vou deixar ali as redes sociais, o site, para vocês terem acesso a essa empresa nova aqui do Gustavo também, para vocês terem acesso a toda essa ferramenta. E, galera, nos encontramos nos próximos. Se inscreva no canal também, não posso deixar de falar isso. Se inscreva no canal, conta com a gente aí, galera. Até a próxima. Valeu! Rapaziada,